Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo Kardec. Estou aqui com Cláudio, Arthur, Rui e vamos continuar estudando o livro dos médiuns, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, nossas saudações iniciais a todos os amigos daqui do estúdio e você que está de casa interage conosco pelo nosso chat, postando a sua dúvida, a sua observação, a sua interpretação, com que vamos compartilhando ideias e aprendendo mais e melhor em conjunto. Muito bem, nós paramos na nossa última sessão de estudos no capítulo de número 19, da segunda parte do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que trata do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Nós fizemos apenas as 4 primeiras perguntas de um questionário que Kardec fez constar do início do capítulo, sobre a influência do espírito do médium nas comunicações, que sempre é positiva, é ativa, nunca é nula. Não sei se os amigos gostariam de pôr em retrospectiva, ou se já poderíamos retomar com a leitura da pergunta de número 5. O que acham? Seguimos? Sim, pode seguir. Então, Kardec perguntou aos espíritos: as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Resposta: sempre não, pois um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior a deste, e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual, não raro, diz coisas muito boas. Então, meus amigos, neste trecho do Livro dos Médiuns, encontramos a motivação, o fundamento para termos nas sessões mediúnicas também, dentre os médiuns, os sonâmbulos, ainda que não tenham se revelado médiuns sonâmbulos. Por quê? Porque no sonambulismo o que temos é a emancipação da alma, é a pessoa dando vez à comunicação do seu eu essencial, do seu eu espiritual, que tem percepções, ideias, cognições mais alargadas e, portanto, diferenciadas do estado normal de vigília. Daí porque qualquer sonâmbulo nos parece falar estranhamente, ideias extravagantes, assuntos não cogitados e preferidos, porque se trata realmente da inteireza do seu ser, resgatando a sua lucidez num estado de desprendimento da alma ou de emancipação da alma. Isso não deixa, como Kardec diz aí neste ponto, de ser interessante para estudo. Tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado são seres inteligentes que, se bem observados no seu comportamento, na sua linguagem, no conteúdo das suas informações, nos prestam um relevante favor no estudo do ser humano como espírito em suas diversas fases existenciais. Lembrando sempre que, em ciência espírita, não se trata apenas de entrevistar espíritos sábios e obter respostas prontas sobre tudo, inclusive sobre a essência espiritual. Trata-se, boa parte, como no estudo psicológico experimental, de inferir as leis pela observação ao vivo de como falam, como se conduzem os espíritos que se comunicam. Então, nesse sentido, são tanto
os encarnados no estado de transe, de sonambulismo, de êxtase, bem como aqueles que estão na erraticidade. Os amigos gostariam de comentar? Só comentar justamente aquilo que Kardec pontua, de que não necessariamente por aquele espírito estar na situação que está, que é de desencarnado, que ele deverá necessariamente ser detentor de todo o conhecimento, né? O fato de estar desencarnado não torna ninguém sabedor de todas as coisas, e nem um ser evoluído, digamos assim, né? Porque o que se tem, de maneira geral, na concepção daqueles que ainda não têm um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, é que os espíritos são quase como que semideuses. Eles são capazes de prever, né? São capazes de dar sempre bons conselhos, enquanto que nós devemos fazer aquilo justamente que o Rui acabou de nos lembrar, né? De analisar justamente o conteúdo da mensagem, termos todo o cuidado de efetivamente termos o senso crítico apurado para, primeiramente, verificarmos se aquele espírito é bom ou mal, né? Como diz inclusive Allan Kardec, e classificá-lo dentro da escala espírita, né? Então, só pontuar isso daí, porque Kardec, mais uma vez, faz uma alusão a essa situação. Precisamos lembrar também, viu, como diz a própria doutrina aí, os espíritos, o fato de desencarne já não torna ninguém um sábio ou um santo, como se diz. O contato com o espírito, até familiares, nos primeiros, às vezes, meses ou às vezes anos ainda, carregam as cores da sua vida terrena, ainda pensam em como se vivos estivessem, e muitas vezes usam o julgamento que tinham aqui, para dar conselhos, para dar orientações. Então, a delicadeza do contato com os espíritos, essa questão é básica da ciência espírita. Você saber, não só na questão se aquele é um bom espírito ou não, se é um mau espírito em sua intenção, mas qual a situação pessoal daquele espírito. Qual a sua concepção de realidade espiritual? Porque não é o fato de estar desencarnado que o torna sabedor de tudo. E, na grande maioria das vezes, um período de confusão se estabelece aí que podem durar, às vezes, anos, né? Esse é um cuidado. Exato, né? Porque o espírito desencarnou e não se torna perfeito, né? Então, como diz aí, às vezes um encarnado em estado sonambúlico pode dar melhores comunicações que um desencarnado, né? Então você tem que avaliar, independente de ser desencarnado ou encarnado, você tem que avaliar o conteúdo para saber a evolução do espírito, né? E pode ser, como diz aí, uma mensagem anímica, né? Como se diz no movimento espírita, mensagem do próprio espírito do médium, através do sonambulismo, né? Então tem que se avaliar o caso. Lembrando que, conforme nos instrui em outro trecho este mesmo livro, não há nenhuma distância nítida e quilométrica entre sonâmbulo e médium sonâmbulo. Muitas vezes é uma questão de exercício, é uma questão de canalizar a percepção de quem se encontra neste estado de emancipação da alma, para que logo consiga relatar, transmitir as mensagens, as impressões, as imagens de outros seres desencarnados. Vamos à sexta questão. Espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium?
Chegamos ao auge, que é o ponto máximo daquilo que é a questão principal. Resposta. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia e, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Opa. Os amigos querem comentar? É algo que realmente, por vezes, também há uma certa confusão no nosso meio, que é dotar o médium de caracteres e de uma importância que, por vezes, ele não tem. Não que ele não seja importante, obviamente que o é, mas como intérprete dos espíritos. Por vezes se confunde o intérprete com o autor intelectual da mensagem, né? São figuras distintas, né? Então, às vezes, se exaltam médiums como se eles fossem os detentores da mensagem. Na verdade, são os carteiros, né? Não são eles que escreveram a carta, né? Foram apenas os intermediários. Então, é o que eu, às vezes, noto, né? Principalmente no movimento espírita brasileiro, onde se enaltece muito a figura dos médiums, não que eles não sejam importantes, não que não tenham a sua finalidade e tudo mais, só que às vezes se confunde as coisas, né? O de intermediário com aquele que é o autor do intelectual das mensagens, que efetivamente não é, são os espíritos, embora ele possa ter ali algum mérito, né? Uma vez que a gente sabe que quanto mais preparado é o médium, inclusive intelectualmente, mais maleável ele o será nas mãos dos espíritos, né? Terão muito mais facilidade de transmitir suas mensagens através de um médium preparado, um médium com faculdades intelectivas, inclusive, avançadas, do que, por vezes, de uma pessoa com não tantos recursos dessa área. Questão básica também dos grupos aí, a gente vê muitos enganos, né? Ou passa por muitos enganos. Essa enaltação do papel do médium é tão danosa quanto qualquer outra tese aí advinda de fora do espiritismo. A gente já teve experiências de com o médium acreditar que ele era o centro da reunião e muitas vezes os fatos do movimento levam a essa interpretação errônea. E é interessante que, uma vez o médium fora do grupo, muitos grupos se dissolvem pela falta daquele médium, esquecendo que a doutrina ela já é completa em si e tem tanta coisa ainda para ser estudada e ser feita. Algumas experiências que tivemos aqui, de médiums que se afastam do trabalho por questões pessoais, muitas vezes de trabalho ou de mudanças de cidades e tal, e os espíritos continuam trabalhando na reunião e encontram outro meio de trabalhar com os elementos que tem no grupo, se for um grupo coeso. Nós já tivemos várias experiências. Inclusive, é um objeto de estudo muito bom, porque você vê o espírito sendo ele mesmo, mas a transmissão por médiums diferentes carrega as cores do médium. Você não tem dois médiums iguais, e a gente vê isso quando acontece esse tipo de coisa. Aquele médium se afasta, o espírito que está ligado à reunião continua, e ele encontra um meio de se comunicar através de outro médium com outras possibilidades. São fatores de observação de grupos quando escapa dessa questão da exaltação dos médiuns aí, que é muito danosa para qualquer grupo. Não, exatamente, né? A exaltação do médium pode levar à idolatria, né? E como diz até a Ana aqui nos comentários, não existem médiuns perfeitos na Terra, né?
e como está colocado no livro dos médiuns. Né? Então tem que saber qual é realmente o papel do médium, qual é o papel do espírito. Né? O médium é só um intérprete, é só um canal, é um fio elétrico, como diz aí, né? Mas a comunicação, o mérito tem que ser dado ao espírito. Né? Precisamos tomar muito cuidado também. Eu me coloco nessa posição de dirigente de grupos e às vezes cometendo esses erros. A gente precisa ver que, acredito eu, que 90% dos médiuns vêm para os grupos ou participam de grupos sem formação doutrinária. Então, são os dirigentes, infelizmente, que levam a essas conclusões de que o médium é essencial, de que o médium é isso, é aquilo. Então, muitas vezes o médium, e na grande maioria das vezes, o médium, na verdade, até é vítima disso, por desconhecimento doutrinário e por má direção. Essa é uma coisa que precisa ficar bem clara também. Ana observa aqui sobre o nosso tema. Pode retroceder. Que interessante esse apontamento. As reuniões espíritas têm caráter múltiplo, incluindo a instrução e o debate de ideias. A exaltação dos médios definitivamente leva à idolatria, como bem apontado. Muito bom. Agora eu quero fazer um contraponto aqui, meus amigos, sem discordar em absoluto sobre esse excesso de que falam, que quanto ao processo de comunicação, como estamos vendo, e esse capítulo vai desenvolver, o médium jamais é passivo. Ele é uma peça ativa no processo de comunicação. Então, se ele não é absoluto, se ele não tem esse destaque todo a ponto de gerar uma maléfica idolatria, também não podemos deixar de considerar que ele precisa assumir uma responsabilidade com adequada orientação, porque ele é um elemento integrante do processo de comunicação e, como tal, exerce uma influência que pode deturpar as melhores comunicações, quando não as desperdice, exatamente pela falta de treino, por falta de habilidade, de sensibilidade para assumir o seu papel, a influência que desempenha, sem distorcer a fonte, sem distorcer o conteúdo que por seu intermédio venha. Vejamos a questão seguinte, que prossegue quanto ao mesmo tema, dizendo o seguinte: o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Resposta: exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Percebemos muito bem esse alcance da resposta? Muito interessante, não é? São questões tão intrinsecas que só o exercício constante, a observação constante desses trabalhos é que leva a apontamentos realmente racionais. Muitos médiums, o Rui foi feliz aí ao entrar na introdução, que o trabalho mediúnico, ou o trabalho junto aos espíritos, não é só receber mensagem de espíritos superiores ou de sábios da espiritualidade. É o contato e o convívio quase que diário com os espíritos iguais, com os espíritos simpáticos, como diz a doutrina. E nessa questão é preciso muita habilidade do médium e dos componentes do grupo, porque geralmente se o médium tem
alguma barreira, às vezes, de comportamento de pessoas, ele vai transmitir isso, ele vai passar isso para as questões que vão lhe vir dos espíritos. Eu vou citar um exemplo basicão aqui, assim. A gente teve uma senhora, uma médium, ela participa do grupo ainda, e ela sofreu muito com o marido alcoólatra. Ou seja, qualquer espírito com características iguais àquela que ela passou em vida, ela rejeitava. Tá? Então, foi preciso uma educação muito focada nessa questão, porque, inclusive, ela veio para o grupo para auxiliar o marido, que tinha essa pendência para o alcoolismo, e muitas vezes tinha companhias espirituais iguais. Tá? Então, foi todo um processo de aprendizado para todo o grupo, para ela e para todo o grupo, que o médium tem que realmente começar a se conhecer e se conhecendo através do trabalho que efetivamente pode fazer. Eu estou citando um exemplo que me vem à memória aqui, mais fácil de compreensão, mas isso em todos os aspectos. Se o médium pessoa tiver qualquer resistência a um comportamento que ele não se adapta ou ele não aceita aqui encarnado, ele vai ter uma resistência com a parte espiritual nessas questões. Tá? E assim por diante, né? Perfeito, achei interessante justamente esse último comentário da Ana, né, que o Eric colocou, que é justamente esse equilíbrio, né? Ela bem coloca uma questão de equilíbrio entre a passividade excessiva, né? Isso realmente é muito ruim. Isso, né, só para lembrar, né, ocorreu, pelo menos é o que se diz muito com o médium Chico Xavier, que simplesmente se colocava, pelo menos assim se diz, né, uma total passividade, inclusive deixando a outrem que fizessem essas análises das mensagens, né? No caso, pelo menos por um certo tempo, aos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, né? Já um outro extremo seria a influência radical do médium, que ela disse, né? Quando ele começa a subverter completamente a mensagem dos espíritos, né? Então realmente a questão está melhor colocada quando essas duas posições não existem e se dá aí um equilíbrio, né? Não de uma passividade completa, mas também de uma interferência também demasiada no conteúdo das mensagens. É importante destacarmos aqui neste trecho o conceito de simpatia, não é? A palavra simpáticos, que denota, de acordo com o contexto, alusão a entrosamento. Não é preciso haver um entrosamento intelectual e físico, entendendo aí físico, o fluídico e corporal, que são elementos intermediários com que lidam os desencarnados e o médium para que haja o processo de comunicação. Então, o que se quer aqui dizer é que quando não estão entrosados o desencarnado e o médium, mesmo involuntariamente, este último pode, né, quer dizer, sem querer, sem mau propósito, distorcer, confundindo as suas com as ideias que o espírito se esforça por transmitir. Como disse o Cláudio, porque ele tem mania, porque ele tem pendor e ele não consegue abstrair isso para fazer a necessária filtragem, que é não mera passividade, mas o entrosamento com o corpo de ideias e predileções do desencarnado que intenta transmitir-lhe comunicação. Exatamente, né? Você tem que ter, como diz a própria Ana aí nos comentários, esse equilíbrio, né?
O médium ele tem também que estudar e ele tem que ter o progresso moral para atrair os bons espíritos, para ter essa simpatia com os bons espíritos, como diz aí, né? Simpatia fluídica e moral. Então, caso contrário, o próprio médium pode distorcer, né, como disse bem Rui, a comunicação, né, que seria esse processo anímico, como diz no movimento espírita, mas nesse mau sentido, né, do médium dar esse colorido, distorcendo a comunicação. Muito bom. Na sequência, Kardec pergunta: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Resposta: não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Novamente aqui, Kardec nos mostrando a lição dos espíritos quanto à importância da simpatia no processo de comunicação mediúnica, deixando claro que é uma afinidade intelectual, principalmente, para que não haja ruído, distorção na comunicação. Eu não sei se vai servir como exemplo, o Rui, o Arthur, o Eric e os amigos que estão nos seguindo podem até depois fazer uma parte aí. Essa palavra simpatia, a gente precisa ter um certo cuidado com ela. Eu já vi até palestras usando essa palavra simpatia aí de uma forma completamente errada do que eu acredito. Vamos lá, como a minha área trabalho com médiuns direto, essa palavra simpatia tomou uma amplitude muito maior. A gente recebe algumas vezes o médium já num estágio de perturbação. Por quê? Porque esse médium não tem para onde ir, nunca teve orientação, e é uma pena, porque esse médium chega, às vezes, ao conhecimento do grupo por ajuda de familiares ou de terceiros, porque esse médium está com 30, 40, 50 anos sofrendo as questões de perturbação espiritual ou de incompreensão da mediunidade e não tem para onde ir. A gente mora numa cidade pequena, tem 2 ou 3 pequenos centros espíritas, infelizmente sem o conhecimento dessa mecânica. A gente, ao longo do tempo, foi adquirindo isso. Tá. Essa palavra simpatia ganhou algumas cores diferentes quando a gente começou a observar o seguinte. Me é passado ou me é introduzido no grupo um médium cuja capacidade mediúnica física geralmente está ligada a espíritos que morreram ou desencarnaram em incêndios, queimados. De tal forma que quando o médium em crise, em transe, a família trazia para o grupo o médium em transe, a pele do médium chegava a queimar e a se avermelhar o corpo inteiro. É esse tipo de simpatia que a gente começou a perceber. Então, essa palavra simpatia é muito ampla, né, no quesito mediunidade. Foram preciso anos para educar esse médium, porque não é o dirigente, ou não é doutrina, não tem um espírito superior que diga, o médium vai trabalhar com isso daqui. O médium tem a sua característica que tem que ser respeitada. Então, uma vez que foi se direcionando com o conhecimento doutrinário, com um pouco de paciência esse médium já de uma certa idade,
esse médium conseguiu fazer um belo trabalho. Por quê? Porque ele tinha apoio de um grupo e tinha conhecimento de que aquilo não era questão física dele, que chegou a fazer tratamentos neurológicos, tratamentos de tudo quanto é tipo, e nunca conseguiu um alívio para aquilo. Alguns anos de estudo, dedicação e trabalho mediúnico na sua área, na área de simpatia da sua mediunidade, que era sempre isso, espíritos ainda se sentindo nas chamas, tinham que estar perto desse médium para receber um alívio. Fez um belíssimo trabalho aqui durante anos. Hoje está vivendo a sua vida normal aí, tranquila. Tá? Então, essa palavra simpatia tem um alcance que a gente não tem, não faz ideia. O Rui, inclusive, deu um bom sinônimo, né, para esse termo, que seria afinidade, né? Eu acho que resume bem a ideia, melhor do que simpatia, porque você já virou uma palavra com uma acepção completamente distinta do que Allan Kardec quis utilizar. E ainda dentro dessa questão de nomes, né, de termos, de palavras, temos ali, como me chamou a atenção, a palavra estonteado. E, né, quando ele diz, né, é o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. E estonteado nada mais é do que alguém deslumbrado, maravilhado. E o que a gente tem muito também, né? Quer dizer, os espíritas exaltados estão entre eles. E há também os médiuns exaltados, aqueles que se maravilham de tal maneira com o fenômeno, com a capacidade de se colocar em contato com os espíritos, que, né, adotam aquela postura inicial que nós nos referimos, que é de aceitar tudo que venha deles como sendo verdade. E, por outro lado, temos as pessoas de má fé, né, que por vezes querem colocar as suas ideias e, por vezes, a transmitem, isso é apenas um dos casos, né, como se proviesse dos espíritos, enquanto, na verdade, ele está ali manipulando para que as suas ideias prevaleçam. Eu conheço alguns casos aí onde isso ficou bem caracterizado, mas há outros tipos de influência também, e há outros tipos de ações de má fé, né, no que tange ao exercício da mediunidade, inclusive de forçar fenômenos, né? Enfim, há uma série aí de problemas oriundos dessa má-fé a qual o Kardec se refere. É justamente isso, né? O médium é um instrumento, né? Como se fosse realmente um intérprete, né? Como diz aí, né? Pode ser um intérprete bom e um intérprete mau, né? Por isso que é importante ter afinidade, né? Ou simpatia. A afinidade é mais claro, né? Com os bons espíritos, né? Para ser um bom intérprete. Senão vai acabar alterando a qualidade da mensagem ali, né? E isso se dá, você se torna um bom intérprete pelo estudo e pelo avanço moral. Fazendo uma analogia, o médium ele é de uma responsabilidade equivalente ao monitor selecionado pelo mestre, né? O mestre vai à procura daquele aluno talentoso que lhe parece comungar dos talentos para ser um auxiliar e multiplicar perante a turma, né, o conhecimento que está sendo trabalhado. Então, serve aí de comparação, termo de comparação, para o que nós estamos tratando ainda. Fator simpatia. Vamos ver mais uma pergunta? Compreende-se que seja assim, tratando-se dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos, na suposição de Kardec. O que os espíritos respondem? É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado,
que toma ao médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o espírito do médium. Vamos lá, item A. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que, quando objetos inertes como as mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe a seu mau grado o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Prossegue. Dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo? Resposta: é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário, embora se trate dos aqui chamais médiuns mecânicos. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Resposta: sem dúvida alguma. E, para certas comunicações, é preferível um médium mecânico. Mas, quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Meus amigos, então, neste ponto, os espíritos rechaçam, mesmo nos médiuns mecânicos, que permitem ao espírito manejar como próprio o corpo, não é, seu sistema muscular, para fazer escrever, fazer falar as suas ideias, não é completamente passivo, que qualquer impulso de vontade, acompanhado de um conteúdo inteligente, tem que atravessar o espírito daquele que está encarnado no corpo. Complicado? Complicado isso, e você tem duas pontas, você tem duas vertentes. Há alguns anos atrás, quando a gente era procurado para conversar sobre mediunidade, alguns médiums, algumas pessoas, não médiums, algumas pessoas vinham com a seguinte proposta: eu quero desenvolver minha mediunidade, mas eu quero ser um médium mecânico ou inconsciente, porque eu não quero saber o que os espíritos fazem comigo. Falei, então não tem conversa, pô. Você teria que jogar a doutrina fora, você teria que jogar esse capítulo inteiro fora para tratar dessa maneira. É claro que existem, vamos dizer assim, não existem dois médiuns iguais. Eu estou há 30 anos lidando com mediunidade de alguma forma e nunca consegui ver igualdade, né? Então, cada médium tem a sua peculiaridade, a sua capacidade, a sua porcentagem de consciência, de participação. Está aí, a doutrina é bem clara nisso. Então, quando a gente começava a esclarecer essas questões,
a gente, vamos dizer assim, entre aspas, perdeu bons médiums, que diz que se não fosse assim, eles não queriam trabalhar com a espiritualidade. Eu não posso resolver esse drama. Na outra ponta, você tem aquelas pessoas que querem ser médiums e querem impor suas ideias aos espíritos. A gente já viu muito isso. Tá? O espírito passa uma mensagem e se a gente conhece a pessoa do médium, a gente percebe ali a forçação do médium em colocar as suas ideias no meio das ideias do espírito. Então, são sempre questões muito pontuais, questões de delicadeza, de observação, vamos dizer assim, de experiência a longo tempo para descobrir essas coisas e, às vezes, conseguir corrigir. Quando você consegue corrigir essas duas pontas aí, um médium que quer ser o dono do espírito, né? Ele é dono da mediunidade, ele é dono do espírito, ele escolhe os espíritos que vão se comunicar por ele, e você tem aqueles que falam, ó, eu estou aqui, pode chegar e usar do jeito que vocês quiserem. Então você tem essas duas pontas aí que tem que ser trabalhadas ao infinito. Essa questão veio a relembrar um dos comentários nossos iniciais, né, que é justamente numa concepção mais generalista de que o médium é um intermediário e assim deva ser notado de maneira geral, né, sabendo da importância que ele tem ou da própria influência que ele possa exercer, né, e nunca colocá-lo, né, como o autor intelectual, né, como nós vimos apontando e todos nós notamos no movimento espírita brasileiro, onde os médiuns são incensados a essa categoria, né? Então, algo que Kardec nunca fez, né? Inclusive, nós lembramos do problema que ele teve com a senhorita Jafé, que ela queria que o nome dela constasse como uma espécie de autora da obra, pessoa queria estar lá no frontispício da obra de Kardec. Kardec disse, não, você é uma médium, e por vezes ele nem citava por qual médium vinham as mensagens, né? Às vezes, quando citava, às vezes apenas abreviava o nome do médium, porque ele não queria ressaltar isto, a autoria em termos de, né, a questão de quem foi o médium, mas sim o conteúdo da mensagem. E o que se tem no movimento espírita é isso, se confunde o médium com o conteúdo. Então é assim, bem, veio de tal médium, então necessariamente é verdade, necessariamente é doutrinário. E não é assim, nunca foi este o critério de Allan Kardec na análise das mensagens. Se veio pelo médium X, Y, Z, isso é secundário, até terciário. O que nós temos que apreciar é o conteúdo da mensagem e apreciar o autor, né? Mas é claro que secundariamente a gente pode também colocar o médium no meio, né? Ver com que circunstâncias que aquilo foi psicografado, ou, né, enfim, como que aconteceu aquilo. Isso também compõe um pouco, né, o ambiente, a situação, mas não é o mais fundamental. O mais fundamental é irmos realmente no conteúdo da mensagem. É por isso que a gente aceita tanta coisa no movimento espírita brasileiro, porque veio de médium XYZ, é maravilhoso. Não veio, já não tem tanto prestígio, né? Enquanto que o prestígio deveria estar na elevação da mensagem, né? E acima de tudo. Nós tivemos que utilizar realmente a parte doutrinária durante alguns anos aqui, até que deixamos bem claro aos médiuns que é o seguinte, o trabalho mediúnico, seja psicografia, psicofonia, qualquer trabalho produzido da mediunidade, pertence ao grupo, porque pertence ao trabalho dos espíritos àquele grupo. Depois de analisado o conjunto, e quando vamos dizer assim, se fecha um determinado trabalho, ele é apresentado para o médium. O médium pode, inclusive, ter uma cópia desse trabalho. As questões pessoais, às vezes uma mensagem pessoal, familiar, depois de analisada, ela é
dada ao médium que a recebe. Mas o trabalho em si é um trabalho do grupo, né? É um trabalho da espiritualidade que compõe o grupo. E é de comum uso no sentido de aprendizado, mas não como algumas vezes médiums que queriam todo aquele trabalho que era dele. E não era o trabalho do espírito X, Y e Z, tá? Realmente é um nó aí que ainda existe no movimento espírita e é preciso muita delicadeza para tratar dele, viu, em grupos aí. É interessante essa parte que a gente leu, né? Então, mesmo no médio mecânico, né, você tem um ruído, né, vamos dizer assim, no médio, né? Então, não é só no intuitivo, nem no semimecânico, né, como a gente vai ver mais para frente, mas mesmo no mecânico e até na tipologia, Kardec diz ali, né, os espíritos dizem, né, até na movimento das mesas, e você tem o papel do médium, né? Então, nunca o médium é completamente nulo, né? Mas, claro, ele não é o centro das comunicações, né? Como a gente já colocou, tem que ter o equilíbrio. Né? Até a Ana pergunta aqui, um bom intérprete não deve apenas transmitir o que entende, independente da mensagem recebida de quem a transmite? Se ele é um bom intérprete, ele deve transmitir sem colocar o colorido dele toda hora ali na comunicação, né? E depois ele analisa, depois de recebido. E essa questão não é só no campo do voluntário, né, do consciente, mas também do preparo, quando ele trabalha de uma maneira inconsciente ou involuntária. Não é porque ele vai estar reproduzindo sem perceber ou sem manifestar vontade o conteúdo das suas crenças, dos seus conhecimentos predominantes. Isso daí, conforme for manejado, pode ser uma barreira ou um ponto de facilitação para o espírito que esteja se comunicando. Então, essa questão do intérprete não é assim, ouvir uma voz e pôr no papel o que foi ouvido. Não é assim, é um negócio mais sensível, um negócio mais internalizado, que pode adquirir, inclusive, esse nível, né, de inconsciência. Assim, você, médium, tem que observar essa lição no seu curso de desenvolvimento, no seu aprimoramento na prática mediúnica, para, vamos dizer assim, neutralizar algumas inclinações que você, como médium, como pessoa, tenha no exercício da mediunidade, para que isto não seja um entrave intelectual que dificulte ou deturpe a mensagem de certos espíritos. Daí a receita, que sempre é dita no Livro dos Médiuns, que devemos estudar, que devemos procurar nos aperfeiçoar, que devemos ter a mente aberta a novos conhecimentos, porque na medida em que amealhamos tudo isso, nós facilitaremos o livre curso das comunicações dos espíritos que se afinizem com essas boas ideias. A questão é complexa em si, mas acaba sendo simples. É aproveitamento e aprimoramento da doutrina no exercício da mediunidade, do conhecimento no exercício da mediunidade. O médium tem que fazer um trabalho interno, ele tem que superar, às vezes, as suas questões, às vezes, religiosas, suas questões de conhecimento, as suas questões pessoais ao lidar com a espiritualidade, e também tem que saber lidar com os espíritos que vêm de todas as cores, de todas as nuances. Um dos exercícios que é feito aqui, e o médium tem que ir se aprimorando, é ele saber, por exemplo, que nós temos um grupo familiar. Eu estou fazendo uma reunião dentro do meu lar. É uma reunião bem organizada, com um dia, com horário, sim, mas o ambiente ainda é um ambiente familiar. Então, o médium tem que saber até que ponto ele permita que aquele espírito extravase
as suas emoções, as suas sensações, as suas questões ali naquele ambiente. Tá? E o médium tem que saber lidar com isso, sabendo lidar com si e sabendo lidar com o espírito que ali está. Isso você consegue com uma boa prática e, como o Rui disse aí, a gente sempre está lembrando, com um estudo efetivo da doutrina, principalmente desse livro aqui. Vai se aprimorando isso, se torna uma ferramenta tão útil que o médium, às vezes, ele simplesmente diz para o espírito, não, esse tom e essa situação que você vai expor não condiz com o ambiente e eu não vou passar à frente. Depois eu passo para o dirigente lá e nós tomamos uma decisão. É assim que se trabalha. É claro que com cada médium diferente em si, cada pessoa e cada espírito comunicante também único, vai se aprimorando isso daí com o exercício. Eu achei interessante esse comentário também da Ana Góes, né, quando ela fala da acepção de intérprete, né, no sentido não espírita, e é bem isso, né, eu até já trabalhei como intérprete não consecutivo, né, quando a pessoa fala e depois você traduz, né, é um intérprete não consecutivo. Existe o intérprete consecutivo que ele fala ao mesmo tempo da outra pessoa, né? Aí ela verte para o idioma da plateia. E justamente aquele melhor intérprete nessa área profissional é aquele que melhor exprime o pensamento, né, do palestrante em outra língua, né? Quanto mais fiel ele for à mensagem, melhor ele será considerado. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Em relação ao médico, quanto mais fiel ele for a mensagem que o espírito está ali passando, melhor, né? E aí, realmente, por isso que os espíritos dizem que há uma vantagem do médium mecânico, né? Porque eu acredito que haja uma facilidade maior do médium mecânico, de maneira geral, né? Em exprimir esse pensamento com maior fidelidade, na maioria dos casos. Amigos, nós vamos entrar numa outra parte do capítulo que considera a ideia dos médios inertes, ou sistema dos médiuns inertes. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, donde o nome de médiuns inertes, dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? Pergunta Kardec aos espíritos. Resposta: pouco há que dizer a tal respeito, e é que, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho, sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias pré-concebidas e que cai, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que, nos corpos inertes animados, há mais do que a vida. O das mesas, cestas, etc., que, pelos seus movimentos, exprimem a cólera ou a afeição? Resposta: quando um homem agita colérico um pau, não é o pau que está presa de cólera, nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento que dirige a mão.
As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o pau. Nenhum sentimento inteligente apresentam, apenas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, o espírito não se transforma em cesta, nem nela se domicilia. Desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médiuns, dando-lhes o nome de médiuns inertes? Resposta: é uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres de dar a um boneco o nome de homem, ironizam. Meus amigos, eu faço uma parada aqui para perguntar a vocês, de um modo geral, se esses sistemas infundados, aqui nós temos um deles, um exemplo, nós já estudamos alguns outros na primeira parte do livro, se neles incorrem ainda hoje as pessoas que iniciam estudos espíritas, que se dignam a levantar hipóteses sobre os fenômenos, ainda vamos encontrar aí muitas opiniões incompletas, infundadas, formando sistemas sedutores e que fazem aí muitos adeptos que vão cedo ou tarde se decepcionar? Ou isso é uma coisa que ficou para a história do espiritismo? Isso é o que o Kardec chamava do espírito de sistema, né? Ele dizia que o espiritismo está livre disso, né? Esses sistemas são essas hipóteses que não têm comprovação, né? Realmente, no método espírita, método experimental, enfim. Até Kardec chega a falar desse sistema na Revista Espírita, de 1859, de outubro. Realmente não tem fundamento nenhum, né? Porque a cesta ali que se move, ou a mesa, né, não é o médium é a pessoa que doa o fluido, né? A mesa é só o instrumento ali para a manifestação da tipologia, né, que é a comunicação por batidas. E é só isso. Agora eu pergunto assim, Arthur, você aprecia nas psicografias que estão nas prateleiras muitos sistemas colocados por espíritos que confundem ainda o nosso movimento? E tem com certeza há muitos, né? Há muitos deles. E justamente pela falta de critério, pela falta de aprofundamento da doutrina espírita, há também a questão de indivíduos que se propõem a abrir editoras sem esse compromisso, né? E aí querem vender muito, e as obras de má qualidade porque primam pelo sensacionalismo, pelo descompromisso com a verdade e, consequentemente, com a doutrina espírita, né? E aí acabam vendendo muito. Então, são obras que primam pelo exotismo, pelo sensacionalismo, temas que o espiritismo sequer trata, né? Eles tratam de dizer que aquilo ali é uma concepção do espiritismo. Então, a falta de critério é que tornou, né, o nosso movimento espírita esse local, né, esse emaranhado aí de problemas que está complicado, né, de se controlar, porque ainda mais agora com a internet, né, todo mundo tem voz, né, nada contra ter voz, só que essa liberdade não é bem utilizada, ela por vezes é muito mal utilizada, muita gente se dizendo aí, se passando por divulgador da doutrina, e não está divulgando a doutrina coisíssima nenhuma, está sim divulgando ideias próprias ou ideias de outrem que nada tem a ver com o espiritismo. Inclusive, o Arthur acho que é especialista nisso, né, Arthur? E essa literatura, infelizmente, adentrou as casas, né, as casas espíritas, aos centros espíritas e contaminou tudo. Nós temos aí casas espíritas e nós temos grupos muito bem, entre aspas, organizados, se dizendo espíritas e calcado em cima de obras da década de 40, de 50,
que já foram exaustivamente estudadas e mostrado por A mais B que não é espiritismo, não tem a ver com doutrina espírita, e são, infelizmente, adotadas. Então, você tem muito sistema. E acho que um dos mais danosos que tem aí é a moda da casa, né? Porque, infelizmente, o movimento está calcado assim: o presidente é o dono da casa espírita, e muitas vezes entronado ali 20, 30, 40, 50 anos, e a doutrina mesmo não encontra mais espaço nesses locais, né? Infelizmente. Muito bom. São muitos os sistemas que são propagados pelos espíritos, pelos espíritas, e nós precisamos, antes de endossá-lo, recorrer às obras fundamentais, onde nós temos uma fonte segura, né? Como a Ana, hoje que está muito participativa, comentou, né, que é o conteúdo passado pelo método do controle universal do ensino dos espíritos, né, um método de seleção daquelas instruções que são confiáveis, para percebermos se encontram compatibilidade. Por mais absurdo que pareça, algumas ideias extravagantes são colocadas por determinados espíritos, determinados livros de psicografias, que juram ter por fonte o espiritismo, mas acabam boicotando de forma contraditória o melhor sentido dos princípios que as obras de Kardec nos fornecem. Então, se a gente parar para refletir, isso que o Espírito está dizendo neste livro se choca ou se harmoniza com as leis, com os princípios que aprendemos das obras de Kardec? Se pararmos para fazer esse raciocínio, nós não erraremos. O problema é que a leitura superficial, uma interpretação desavisada, acaba comprando tudo isso sem perceber a contradição que disso resulta. Então, muito cuidado, ninguém aqui está proscrevendo livro, psicografia, comunicação alguma, mas dizendo da necessidade que todos temos de observar se as instruções, se as ideias, se os sistemas comunicados, seja por espíritas encarnados, seja por espíritos errantes, se fazem sentido, se tem compatibilidade, coerência com os princípios já conhecidos, com a ciência já formada espírita. Sem perceber, por exemplo, quando a gente vê a perspectiva narrada das paisagens no mundo espiritual, por certos espíritos de terceira ordem, nós ficamos praticamente ali remetidos ao sistema do duplo etérico, entendendo que tudo no mundo espiritual é uma reprodução do que a gente viu aqui na Terra, esquecendo que em Espiritismo, como princípio, nós temos a teoria das criações fluídicas do pensamento, que nos mostram essas formas espirituais como uma espécie de miragem temporária moldada pelo pensamento e pela vontade. E quando a gente para pensar nisso, a gente desencana, por exemplo, aquela obstinação por saber como é que é a colônia A, a colônia B, quantos prédios, tem cama, tem sopa, né? Tem lagoa, tem isso, tem aquilo. Prestem atenção, segundo a teoria, tudo não passa de criação temporária do pensamento, criações fluídicas, com aparência de realidade. Então a gente não pode ficar comprando isso como se fosse a arquitetura perpétua
do mundo espiritual. Tudo é uma questão de perspectiva, né? De harmonização que só a leitura crítico-reflexiva nos permite empreender. Vamos lá, seguindo a pergunta, 15ª. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Meus amigos, lendo essa pergunta, entre parênteses, me refiro novamente aqui a um sistema. Acabei lembrando. O sistema que coloca uma determinada língua articulada como um meio de comunicação futura dos espíritos. É outro sistema que está aí disseminado pelo movimento espírita. Tem até curso oferecido, né, aqui e acolá, para aprender a tal da língua. Estou falando do Esperanto, né? Como meio de comunicação universal dos espíritos avançados. Aí, Rui, vem um espírito de porco japonês e começa a vender por aí um tradutor universal Calma, de calma. 45 litros. Tem que matar esse japonês, né? Muita calma, Cláudia. Calma. Realmente, a gente, né, acaba realmente achando graça, né? Porque não faz, eu nunca, né? Eu posso até ser suspeito, porque afinal de contas, uma das minhas atividades profissionais é ensinar idiomas, né? Eu poderia até ser considerado isso suspeito aí, tá querendo deixar o Esperanto de lado para ganhar dinheiro, mas, gente, não faz o menor sentido. Se os espíritos se comunicam pelo pensamento, como é que você estabelece línguas como a forma com as quais eles vão se comunicar? Né? Se a forma é pelo pensamento, não faz o menor sentido. Né? Isso foi encampado aí pela Federação Espírita Brasileira também há uns anos atrás, né? E virou nada contra aprender um idioma, o problema não é esse, inclusive é algo que inclusive já foi comprovado que ajuda até a evitar o mal de Alzheimer, né? Porque a pessoa está ali fazendo novas conexões neurais e tudo mais, é super saudável nesse sentido, você adquire cultura, é maravilhoso. Agora, você passar isso, né, como sendo algo que vai ser importante no mundo espiritual, né, como os amigos aí já disseram, não vejo qualquer fundamentação doutrinária nisso daí, realmente. Exatamente, não tem qualquer fundamentação, porque a linguagem dos espíritos é o pensamento, né? Por isso que um espírito brasileiro que foi encarnação de um brasileiro pode depois se comunicar de um médium japonês, não tem problema nenhum, né? Porque a linguagem é realmente do pensamento. Isso são tantos outros sistemas que se criam, né? Sem a verificação, né, do controle universal, né, como foi bem dito, né? Sem essa validação. Vejamos A gente está brincando aqui, porque o tema realmente é. A gente lembra que isso daí, se eu não me engano, foi na década de 50 ou 60 que isso foi introduzido na federação, né? Nas federações. E é aquela coisa, foi feito a priori, foi feito de boa vontade, com uma ideia realmente. Mas o tempo está mostrando, e foi mostrando, que isso e a própria doutrina mostrando que isso é absurdo. E, infelizmente, não se volta atrás, não se senta para falar, olha, nós erramos nesse ponto aqui, vamos refazer a questão. E é por isso que a gente, às vezes, até brinca um pouco aqui. Mas passou do limite, né? E ainda continua se fazendo isso, infelizmente. Façamos a leitura, então, da resposta dos espíritos a esse respeito. Acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem,
tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras do vocábulo do médium. Pode parecer um tanto complicado a imaginar, procurar compreender como é essa linguagem do pensamento. Existem algumas hipóteses a esse respeito. Nós, considerando alguns artigos da revista, principalmente o da fotografia do pensamento, nós entendemos que se trata de uma linguagem possivelmente à base de imagens, né? Principalmente visual. Mas isso é uma interpretação pessoal minha sobre determinadas comunicações presentes na Revista Espírita. Não é dito claramente que é só visual. Ao contrário, a um certo ponto se resume como intuitiva. E aí você tem que raciocinar como é que é essa intuição, o que ela tem de diferente, de automática, mais rápida, que a pura e simples projeção de imagem. Não é? Mas é muito interessante que não se confunde com as línguas, com a fisionomia, né, simbólica, comunicativa, como entendemos, não é? Das línguas. Voltando um pouquinho em relação ao Esperanto, né, e já vou comentar também sobre isso que você acabou de falar. O Esperanto se pretende universal, mas na verdade a base dele é toda proveniente das línguas latinas. Então o Cláudio aí mencionou os japoneses, um japonês, um chinês, um coreano teriam imensa dificuldade de entender o Esperanto, né? Então não é uma língua universal, né? Porque a base dela é toda ocidental nas línguas românicas, línguas latinas de maneira geral. E você arriscou aí, né, Rui, entender como é que é o mecanismo da linguagem entre os espíritos, né? Eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu já imagino como algo telepático, né? Quer dizer, uma transmissão de pensamento onde, né, não se articula, né, mas você consegue entender dentro de si o que está sendo falado. Mas, obviamente, estamos especulando, né? Mas achei interessante essa questão das imagens aí, vou começar a prestar mais atenção sobre isso. É interessante aqui, ó, os dois aí entraram numa questão que eu estou procurando. Quem sabe uma hora a gente senta para conversar sobre isso. Eles começaram aqui a parte espiritual, uma série de exercícios com duas médiuns. Audiovisual não, visual. Ou seja, a médium descreve uma cena, aí entra o que o Rui falou e o que você falou. E a médium inclusive, fica mal, o que tem a ver essa cena? Por que ela vai conversando comigo. Por que eu estou vendo isso? Não tem nexo nenhum. Depois parece que devagarzinho vai chegando, acho que por intuição, ou algum outro mecanismo que a gente ainda não sabe, e a médium fala, peraí, isso daqui representa isso. Então, a gente está tendo até, faz pouco tempo, alguns meses, e não é sempre que se pode fazer esse experimento, mas eles falaram, olha, a gente vai tentar despertar aí essa habilidade nas médiums, e vamos ver até onde a gente consegue ir. É mais ou menos isso que a gente está comentando aqui, porque é mostrado uma cena, às vezes, completamente aleatória, que a médium leva aí minutos e minutos para conseguir contatar ideias e falar, olha, é isso aqui. Ah, sim, agora que eu estou lembrando, eu estava pensando sobre isso durante o dia, e papapá.
aí a cena se traduz num ensinamento ou numa mensagem. Tá? A gente está trabalhando isso daí. Gostei de ver a dos dois aí. Quem sabe uma hora a gente senta para conversar sobre. A gente diz assim, olha, eu parei para pensar, refletir em determinado assunto. Toda vez que a gente diz isso, a gente internamente utiliza muito imagem, né? Deixa eu pensar sobre o assunto. Você nunca é totalmente abstrato, você, né, começa a arquitetar certas cenas. Então, Kardec, não eu, mas o Kardec, no livro, no artigo lá da Revista Espírita, da fotografia, ele cogita, quem sabe, muitos anos, milênios antes de surgir na experiência de encarnação a linguagem articulada, os espíritos já não se comunicavam telepaticamente à base da troca de visões, troca de imagens. Mas isso, evidentemente, não encerra o assunto, né? Estamos aqui apenas especulando. Essa linguagem do pensamento dos espíritos é pela intuição mesmo, telepático, como o Arthur falou, né? É como o próprio médium intuitivo aqui na Terra, né? Ele recebe a mensagem, não, às vezes não por palavras, mas vem a ideia, né? Às vezes surge aquela ideia do nada, aquela intuição, né? E isso é esse pensamento, né? E Legal. esse processo telepático ocorre até entre encarnados às vezes, né? Se diz. A Ana fez uma colocação aí, tá legal. Tudo isso daí que a gente está falando aí são especulações, né? A gente está, quem sabe uma hora a gente consiga racionalizar essas questões aí e aprender um pouco mais. Por enquanto não se trata de linguagem, é pelo pensamento que os espíritos se comunicam. É o que temos de positivo do ensino dos espíritos. E isso é importante, né? Porque muitas obras, romances aí, tratam o espírito usando linguagem articulada, né? E tendo que mexer a boca para falar, E isso não passa de um. Se for realmente real, é só um estado de perturbação no espírito que ainda acha que precisa da boca para falar, mas o espírito não precisa mais de boca, é só o pensamento, né? Sem contar os que vão além, né? Colocam os espíritos tendo necessidades fisiológicas. Quer dizer, realmente é uma completa tentativa de passar para o mundo espiritual tudo aquilo que nós temos no mundo físico. Isso realmente é de um exagero, é de uma falta de bom senso doutrinário muito grande, né? Espírito pegando meio de transporte, aeróbus, tráfico de proteína. Numa obra incensada aí pelo movimento espírita, tem um pessoal que se revolta dentro da colônia porque faltou proteína. Pelo amor de Deus, né? Aí realmente está muito fora de qualquer limite que se possa ter, né, em relação à análise dessas mensagens. Sobre esse teu exemplo, Arthur, é bem oportuno deixarmos claro que o espírito pode estar falando isso de boa fé, não necessariamente ser um mistificador. Ele pode estar falando de boa fé, mas nós temos que entender que o espírito passa por perturbação e o espírito pode se encontrar de tal maneira alienado sobre o seu estado espiritual, sobre as leis que dirigem os fenômenos do mundo dos espíritos, que ele não é digno de crédito. Não é como uma pessoa extremamente abalada em seu psiquismo por ter tomado um forte analgésico, anestésico, e está então delirando, está falando coisas sem sentido. Esses espíritos, de uma maneira semelhante, podem estar chutando algo que vem, por exemplo, que esteja no mundo físico, ou que simplesmente impresso no seu perispírito temporariamente como uma reminiscência de tudo aquilo que ele está acostumado a viver
e viveu na condição de encarnado. Então, o problema é fundamentalmente do leitor, que não procura saber isso. Será que esse espírito ele é digno de fé em tudo que ele fala? Será que eu não tenho que dar desconto porque ele é imperfeito, ele está sob perturbação, ele não conhece as leis espirituais, ele está chutando, como se diz, uma livre interpretação, mais ou menos infundada e distorcida? Então, o leitor tem que ter essa postura crítica, é o que Kardec nos ensina, para não comprar tudo que venha dos espíritos como verdade. A grande dificuldade aí é que essas informações foram, vamos dizer assim, oferecidas ao público, lembrando, sem nenhuma questão de relevância, foi dado com o aval de uma associação e com um prenome de um médium ali, né? Foi vendido assim. E não se especulou e não se passou pelo crivo da doutrina que nível estava de desorientação aquele espírito. Tá? Assim é em todas as comunicações dos espíritos, comumente em qualquer reunião. Tá? Se não se avaliar isso, tá? Você vai ouvir histórias de todos os formatos, de todas as formas. Se trazer aquilo ali para coisa como se fosse referendando aquilo como verdade, nós vamos ficar aqui mergulhados nas histórias da carrochinha por muito tempo ainda. Né? Vamos concluir aqui essa 16ª questão, ainda sobre língua. Se é assim, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escrevem idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Resposta. Nota, primeiramente, que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício. E depois, que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. 17ª, a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Resposta. É certo que isto se pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve, na língua que lhe é própria, palavras que não conhece. Essa questão aí eu já utilizei muitas vezes, viu? Antes de estudar a doutrina, de achar que o médium está escrevendo em inglês, porque na outra encarnação ele teve na Inglaterra. E a doutrina vem aí e dá essa. É a mesma questão sempre da questão mediúnica. Os espíritos acessam médiums que não acreditam na espiritualidade, que não acreditam na vida espiritual. A impressão que se tem hoje no movimento é que só os espíritas trabalham com espíritos. E cai nessa contradição aí. E fica se dando essas explicaçõezinhas bem chavões, assim, né? Olha, se um espírito pode acessar um médium que não acredita na vida espiritual, por que não ele passar para o médium, na língua do médium, aquilo que ele quer? Tá? É uma coisa tão banal que a gente não se dava conta antes de estudar. Né? A próxima aí mata a pau essa questão, né?
Muito bem. Então vamos complementar com a 18ª. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Resposta: sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. Vejam que esse conteúdo mecânico também é afinidade, que, em faltando, pode dificultar o processo de comunicação, de sorte a inviabilizar a, a, a serventia de um espírito, né? Mas nem assim é impossível, porque o espírito pode manejar de tal maneira o espírito do médium, o seu corpo, que capaz de vencer o obstáculo da ignorância, né, da falta de conhecimento. 19ª. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Resposta: sim, pela mesma razão, porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração: o idiota muitas vezes só o é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas mortos ou vivos. Nota: este é um fato que a experiência comprova. Por muitas vezes temos evocado idiotas vivos que hão dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez e mesmo do modo superior. Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê. Um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos de que se supunha. Vê Revista Espírita de julho de 1860, artigo sobre a frenologia e a fisionomonia. 20ª questão. Algum comentário, amigos, destacar esse ponto? Seguindo, de onde vem a aptidão de alguns médiuns para escrever em verso? Resposta: a poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso, como podem escrever numa língua que desconheçam. Depois, é possível que tenham sido poetas em outra existência e, como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõem no estado ordinário. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Resposta: sim. O desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferecem. 22ª. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da do espírito que se comunica? Resposta: às vezes do médium, às vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. Por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Resposta: nem sempre assim é.
pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que tornará a ser encontrado mais tarde e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanecem. Muito interessante, porque recentemente nós fizemos um estudo que vocês puderam acompanhar lá no Polêmica Espírita, justamente comparando o perfil do médium Chico Xavier com o de Allan Kardec, uma vez que algumas pessoas dizem serem o mesmo espírito. E nos baseamos justamente nessas instruções, e que, né, pelo menos alguns traços teriam que ser guardados entre um e outro, né, sendo o mesmo espírito. E isso efetivamente não ocorre em momento algum, né? Então, perceba que o Espiritismo também nos auxilia para que a gente possa ter um mínimo de discernimento antes de fazer essas colocações de quem foi quem, né? Não que seja o objetivo do Espiritismo, mas sabemos que há aqueles que se arriscam em fazer em construir essas teses e, às vezes, de maneira completamente afoita, sem levar em consideração instruções como essa, de que o espírito, pelo menos, guarda, né, certas características de encarnações que lhes foi precedente. O Arthur, eu costumo brincar assim que esse pessoal aí, muito curioso, tem que fundar a revista Caras Espiritual. É verdade. Né, de fofocas, para adivinhar essas identidades, porque não é possível que se tenha o pensamento tão fixado nessas coisas. Né? Mas é o sensacionalismo barato, né? O que eles querem é justamente isso, porque isso aí atiça a curiosidade das pessoas, né? Acho que chegamos no momento das nossas considerações finais, não é? É interessantíssimo. Essa questão aí, esse pequeno capítulo aí, abre tantos esclarecimentos através da racionalidade para um trabalho com médiums. E o trabalho com mediunidade é um trabalho, eu sou suspeito a falar, porque amo o que faço, mas é aberto, e não é esse bicho de sete cabeças, desde que se tenha essas instruções na mão. Está aí, para a gente estar sempre se aprimorando. Eric? Excelente, excelente, né? E realmente é essa questão, né, de que o espiritismo prático tem que ter todo esse cuidado, né? Essa questão. A Shirley comentou aqui, ela tinha perguntado se o médium intuitivo necessita do desenvolvimento, sim, né, todo. Né? A Ana tinha perguntado, nos dias de hoje, com as leis de direitos autorais, seria possível omitir o nome dos médios nas mensagens? Acredito que sim, né? Não, acho que não haveria nenhum problema. E ela perguntou também o que é o pensamento, né? É aquela discussão que a gente estava tendo que só dá para ter hipóteses, né? Mas enfim, a gente chegou no final, né, do estudo. Desculpa se não deu para ler todas as perguntas e comentários aqui. Quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui. Vocês têm mais uma colocação a fazer? Então é isso, pessoal. Excelente. Até o próximo estudo. Muito obrigado. Abraço.